E vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Doutor Marcos, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite. Obrigado. A gente tem ouvido falar muito, a sociedade tem agora um clamor falando a respeito do foro privilegiado. Para as pessoas em geral, o foro não pode ser privilegiado para ninguém, dado que todos são iguais perante a lei. Mas a gente não pode imaginar que isso seja exatamente assim. A gente entende que há alguns cargos que de fato necessitam de foro privilegiado. Não é assim que a justiça trabalha? É assim, bom, primeiro esclarecer que a definição do foro privilegiado não representa algo que signifique uma justiça menor. Ao contrário, o foro privilegiado normalmente ele leva para as cortes superiores, normalmente para o Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça ou mesmo para o Supremo Tribunal Federal, dependendo do cargo. O fato de ser julgado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, não significa que aquele cidadão vai deixar de ser condenado. Onde está o problema? É que, principalmente no Supremo, a corte não é uma corte preparada para iniciar o processamento penal de alguém. Isso normalmente ocorre na primeira instância. Então, o processo no Supremo Tribunal Federal, que é uma corte que julga temas relevantíssimos para o país, acaba demorando mais. E por demorar mais, algumas vezes beneficia o acusado pelo fato de prescrever o delito antes do julgamento final. Deixa de fazer justiça. Exatamente. Agora, o foro privilegiado no Brasil, ele é exagerado, né? Existem estudos aí que mostram que seria perto de 40 mil pessoas, o total de pessoas com foro privilegiado. É mais ou menos isso? É verdade, nós não temos o número com segurança, mas tem alguns estudos que indicam isso. Outros 20 mil. Seja 20, seja 40 mil, o número sejam 20 mil já é muito. O número é gigantesco. Por quê? Todos os membros do Ministério Público, estadual, federal, de todo o país. Todos os juízes, todos os desembargadores, normalmente os governadores, secretários, normalmente secretários estaduais, os ministros do governo federal, presidente da República, deputados, senadores, deputados estaduais. Então, a massa de cargos que são levados a julgamento pelas cortes, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Supremo Tribunal Federal, é muito grande, é gigantesco. Isso que causa principalmente as grandes situações. E, além disso, quem é que pode eliminar o foro privilegiado de algumas categorias? Aí tem dois elementos. O primeiro deles é a Constituição. A Constituição Federal define uma parcela enorme do foro privilegiado. A segunda são constituições estaduais. Mas nós temos casos onde o próprio legislador ordinário define a competência do foro privilegiado, equiparando, por exemplo, alguns cargos com status de ministro. Vai lembrar, Gamberini, alguns anos atrás, quando nós tivemos uma discussão em relação ao então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que estava sofrendo uma série de ações. E foi adotada uma medida provisória para equiparar o cargo de presidente do Banco Central ao cargo de ministro, claramente, efetivamente... Para blindá-lo. Para blindá-lo e só receber processamento no Supremo Tribunal Federal. Então, até esse tipo de distorção nós vivenciamos aqui no país. E uma outra distorção também muito danosa à democracia é o fato de o foro privilegiado não servir para a atividade daquele funcionário que tem o foro privilegiado, mas alcançar toda a atividade dele. Ou seja, um deputado, se ele matar fora do parlamento, ele tem foro privilegiado, o que é um absurdo. Essa é outra questão. O que acontece? Ao invés de protegê-lo na atividade que aquele cargo determina, acaba tendo um conceito muito mais amplo e beneficiando pessoas em atividades que não dizem respeito ao cargo. Isso acontece efetivamente. E mais um detalhe, às vezes a pessoa se beneficia do cargo e quando chega no próximo julgamento, o que ele faz? Ele renuncia ao cargo. Já houve casos assim. Aí volta em Minas. Isso, e volta para a primeira instância, onde começa todo o processamento de novo, para tentar com isso alcançar a prescrição e aí acabar não sendo condenado ou condenado não cumprir a pena. Agora,
E essa atuação da justiça ultimamente? Como é que o senhor avalia o funcionamento da justiça? Porque ela tem dado mostras muito claras de que ela é uma justiça política e não é uma justiça técnica, vamos chamar assim. Aliás, justiça técnica é só para inglês ver, né? As cortes, como em geral, as decisões são pautadas nas questões técnicas, jurídicas, legais. Mas nós vemos algumas vezes, principalmente se tratando do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte política, decisões que ultrapassam o limite técnico e passam a representar efetivamente aquilo que nós chamamos de ativismo judicial. Vou exemplificar. A Constituição do Brasil, ela define de forma muito clara que é considerado culpado aquele que tem decisão definitiva contra ele. Ou seja, quando acaba o processo penal, o Supremo vem e molda essa disposição constitucional e diz, não, nós vamos considerar culpado depois da decisão de segunda instância, mesmo que a decisão de segunda instância não seja a decisão final, ainda pender de recurso. Ele está ultrapassando o limite da interpretação, porque a Constituição não permite isso, e promovendo política pública através de uma decisão judicial. Isso é muito perigoso, porque tira da competência do poder correto, que é o Congresso Nacional, onde as pessoas são eleitas para legislar, e joga essa competência ou atrai essa competência para um poder que não é vocacionado a isso. O judiciário não foi feito para criar leis. O judiciário foi feito para julgar. Eu entendo o seu argumento, mas ao mesmo tempo, deixar correr todo o processo que é moroso não significa uma certa impunidade para o criminoso já julgado, já condenado numa primeira instância, condenado numa segunda instância, ele deve ficar em liberdade? A sociedade não vê assim, a sociedade entende que se ele foi condenado uma vez, foi condenado a segunda vez, como é que ele fica livre? Nós temos situações onde a lei prevê a possibilidade de prisão antes mesmo de uma primeira condenação. São prisões, por exemplo, flagrante ou quando a pessoa apresenta um grau de periculosidade maior. Então, pelo fato dele representar um perigo à sociedade, ele é tirado do convívio da gente e é encarcerado. Agora, por que demora o processo? É isso que é preciso analisar. É preciso combater a demora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o processo criminal, não raras vezes, demora 1 ano. E o julgamento numa corte superior demora 6 meses. O processo aqui no Brasil pode demorar, às vezes, 10, 15, 20 anos. Bom, a gente vê o caso Essa agora, é a discussão. O caso hoje do goleiro Bruno. Ele foi libertado depois de 4 anos de prisão preventiva. É um absurdo ficar 4 anos preso por prisão preventiva. É isso. Precisa julgar mais rápido, julgar com qualidade, mas julgar mais rápido. Até porque aquele cidadão que está preso preventivamente, às vezes ele demora tanto para ser julgado que ao ser condenado, fora os casos de absolvição, sim, às vezes ele fica anos preso e no final ele é absolvido. Mas mesmo no caso da condenação, não raras vezes ele é condenado a uma pena menor do que o período que ele ficou preso preventivamente. Sem contar com benefício, por exemplo, de progressão de pena, regime fechado, para o semiaberto e para o aberto, que na prisão provisória preventiva ele não tem. O que ele teria na prisão na condenação definitiva. Muito obrigado, doutor Marcos da Costa. Nós teríamos aqui assunto para ficar mais tempo conversando sobre a justiça, mas não podemos. Muito obrigado. Obrigado.